esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, ele disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. A nossa igreja é católica e apostólica. Está com sua sede em Roma, espalhada pelo mundo inteiro. Mas ela tem essas bases firmes, que são Pedro e Paulo. Homens completamente diferentes, na personalidade, na maneira como foram chamados por Deus, até mesmo na visão sobre a evangelização. Pedro, o pescador, analfabeto, duro na queda. Mas quando ele se deixa tocar por Jesus, algo acontece naquele coração. E o Senhor vê algo além em Pedro. E assim ele passa a ser pescador de homens. Paulo, um homem muito bem formado, fariseu, mas também resistente. Achava que estava fazendo o certo, perseguindo os cristãos, e no fundo, também duro na queda, só que, digamos, com mais elegância. E ele, quando se encontra com o Senhor, no caminho de Damasco, ele cai em si. Pedro também caiu em si. E nós estamos aqui porque nós precisamos cair em nós mesmos para que a gente possa cair nos braços de Deus. Ou seja, é preciso sinceridade para que a gente possa deixar que a palavra de Deus realmente penetre o nosso coração. Senão a gente sempre vai achar que a palavra aqui é para o outro.
que é outro que devia ouvir isso. E na verdade, Deus quer que esta palavra caia no nosso coração. Pedro, na primeira leitura, está preso. Ele tem as correntes que o impedem de se movimentar. Quais são as correntes que estão nos prendendo? O que será que está nos atando? O que está nos segurando? Cada um conhece aquilo que o prende, não é? Mas é conhecendo a Jesus que nós podemos também experimentar a libertação. Um anjo toca em Pedro e naquele momento ele então desperta. Quantos anjos Deus envia na nossa vida? Quantos mensageiros? Quantas pessoas? Nós precisamos nos deixar tocar para que as amarras caiam. A gente pede tanto a libertação para Deus, não é? Mas parece que às vezes a gente quer que Deus nos liberte sem a nossa participação, sem a gente fazer absolutamente nada. É preciso ser obediente, é preciso se deixar tocar por Deus. É preciso deixar que Ele nos dê uma nova visão. E foi isso que aconteceu também com Paulo. Paulo, que estava cego, na época em que era chamado ainda Saulo, quando ele perseguia os cristãos, naquela vaidade espiritual, achando que estava fazendo certo, não é? Quando ele se sente tocado por Deus, desde que o Espírito Santo o inunde através do batismo, as escamas dos seus olhos caem, ele passa a ver tudo de uma maneira nova. São dois homens completamente diferentes, mas existe algo em comum. Eles amaram a Jesus apaixonadamente. A tradição da igreja ensina que ambos morreram no mesmo dia em Roma. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o Senhor. Paulo, decapitado, perdeu literalmente a cabeça por Jesus. Homens diferentes, mas o mesmo amor. Como que nós somos diferentes? Como nós somos? Certa vez alguém me perguntou assim: padre, como que o senhor acha que deve ser um líder na igreja? E eu disse: a igreja precisa de líderes de todas as personalidades, todas. De gente firme, que seja direta, de gente também amorosa, que fale com delicadeza, de gente que seja mais mansa em alguns momentos, não é? E de gente também que possa agir com pulso firme. Então nós precisamos de todos os tipos de pessoas para servir a Deus, mas todas precisam ter algo em comum: amar verdadeiramente a igreja, amar a Jesus Cristo. Hoje eu ouço tanta gente falando: ah, nossa igreja, o que está acontecendo com a nossa igreja? Nossa igreja vai se dividir. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. O primeiro Papa, sinal visível de unidade, o elo, o pastor que o próprio Jesus constituiu, Pedro, estava preso. Enquanto isso, a comunidade rezava por ele. Nós estamos rezando pelo Papa? De verdade? Paulo é aquele que incansavelmente prega o evangelho, vai além fronteiras. E às vezes a gente se cansa facilmente, não é? Quando a gente se frustra, quando a gente não recebe a aprovação dos outros, quando as coisas não dão da forma como a gente queria. Imagine Paulo na época dele, enfrentando todas as resistências. Um homem que era super resistente, agora se vê diante de várias resistências, né, de pessoas que o olham com certa suspeita, de outros que não aceitam essa palavra, mas ele segue combatendo o bom combate.
O Papa Francisco, com todas as suas limitações físicas e outras coisas mais diante desse mundo tão conturbado, segue valente. Paulo é aquele que anuncia, a muitos incomoda, mas ele também forma comunidades, ele vai além, vai aos pagãos, não fica apenas com aquele grupo de pessoas. O Papa Francisco fala que a gente precisa ser uma igreja que saia, uma igreja que vá até as pessoas, uma igreja que seja testemunha. E mais ainda, o Papa Francisco, ele que é o sucessor de Pedro, ele também que tem esse carisma paulino tão bonito, diz que a fé não pode funcionar por imposição, mas por atração. Será que nós estamos atraindo as pessoas para Deus? A maior autoridade que se pode ter, não é de quem fala mais alto, tampouco de quem tem mais argumento, mas é de quem é mais coerente. Se você busca, se você testemunha, esse teu testemunho toca. E ainda que algumas pessoas se fechem e não queiram, toca na consciência, toca na consciência. O Senhor quer que nós assumamos essas duas dinâmicas que se complementam, de Pedro e de Paulo, tão diferentes, o pastor e o missionário. É preciso saber arrebanhar, cuidar. Tem muita gente que quer fazer muita coisa, não é? E acaba esquecendo de olhar para o próximo mais próximo, que é o familiar. Ali que começa a conversão, não só do seu familiar, mas tua conversão. Nós somos diferentes até dentro da nossa própria família. E ali que deve acontecer a verdadeira santificação, com aquele que é diferente de mim também. Tem tanta gente que prega em grupo de oração, e hoje eu falo do grupo de oração de forma especial, que nós temos muitas pessoas aqui da Renovação Carismática Católica, né? Prega em grupo de oração, depois fala assim, mas não existe lugar mais difícil de eu evangelizar do que na minha própria família. Pois bem, é lá que é o campo onde não só você vai buscar a santidade dos seus, mas que você vai se santificar. Ali que é a verdadeira prova, não é? Então nós precisamos também aprender a olhar para aqueles que estão conosco, né? Saber cuidar, saber colocar limites, porque isso é sinal de amor. Saber também encorajar aqueles que estão conosco, para que eles possam se desenvolver. Saber acolher naquele momento que aquele que está com você, que conhece os teus defeitos, você conhece melhor ainda os dele, né? Porque você convive, precisa ser acolhido e amado, arrebanhar. Mas de nada bastaria a gente ficar somente olhando para os nossos, né? Para a nossa casa, se a gente não olhasse também para outros mais que precisam ser alcançados. E daí que entra o carisma de Paulo, que é aquele que vai adiante. Paulo mostra que a igreja não pode ficar só num grupo de pessoas selecionadas, né? Que pensam como eu apenas. O rebanho, a comunidade, as pessoas que se unem na mesma fé, olham para a mesma direção, se alimentam da palavra, elas se fortalecem juntas na oração, elas crescem na convivência, mas elas precisam anunciar Jesus Cristo. E Paulo nos ensina isso. Até quando a gente vai ficar esperando só as pessoas virem para Deus? Quando a gente fala de trazer a pessoa para a igreja, não é apenas para o templo, igreja, que nós concebemos como esse espaço sagrado. É o ser igreja, sentir-se pertencente à igreja. Quantos católicos que precisam ser evangelizados? Lá no teu trabalho. Aquelas pessoas que talvez não tenham ainda ouvido, né, uma palavra de sabedoria, ou até uma palavra do teu testemunho. Às vezes a gente tem medo, quando a gente está com pessoas que estão buscando a fé como nós, a gente fala, a gente, não é, manifesta a fé, mas e quando as pessoas não acreditam? Quando naquele ambiente as pessoas vêm de uma outra maneira, será que a gente também tem o mesmo empenho e zelo na fé? Será que a gente mantém
aquilo que a gente acredita de fato? Essa é a missão, é ser igreja lá no meio de todas essas pessoas, para que elas se sintam atraídas. Nem tudo aquilo que nós fazemos, nós veremos o resultado. E louvado seja Deus, para que a gente não se envaideça e não se deixe tomar pelo orgulho. Mas tudo aquilo que nós fazemos com amor, por graça do Espírito Santo, vai frutificar. Pedro e Paulo deram a sua vida, derramaram o seu sangue literalmente, e este sangue regou as sementes da nossa fé. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos uma igreja que tem como fundamento os apóstolos, e nós queremos cada vez mais trazer para junto de nós o jeito de ser de Pedro e de Paulo, sabendo acolher, porque hoje nós precisamos de uma igreja acolhedora. É a acolhida o primeiro ponto que vai fazer com que as pessoas possam se abrir à conversão e à palavra. Mas nós precisamos também ser uma igreja que tenha o profetismo, que não tenha medo de falar, não tenha medo de testemunhar, porque talvez em alguns locais, o único evangelho que as pessoas vão ouvir, e pessoas que talvez elas não vão à igreja, e talvez não ouçam nenhuma pregação, o único evangelho que elas vão ouvir vai ser o teu testemunho de vida, a maneira como você vive, você que é de igreja. Nós queremos cada vez mais pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que nós, dentro dos diferentes carismas que Deus nos deu, possamos colaborar com a obra que não é nossa, é do próprio Deus, mas que conta conosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,